nessa fase, assim, a gente vem trabalhando assim, né, falando da moralidade, da moral, e é bem interessante assim, porque essa palavra ela é muito confundida. Às vezes ninguém entende o que é essa palavra, a moral, moralidade. E a gente vem trabalhando assim na importância da pessoa conhecer os ensinos, e muitas vezes a pessoa acha assim que moral, moralidade, confunde-se com vaidade, confunde-se com ter recursos financeiros, com fazer qualquer coisa porque está de acordo com as modernidades. Então a modernidade não quer dizer assim evolução. A gente vê, por exemplo, uma pessoa que é vaidosa e que não está relacionado a ela ter ou não ter um recurso financeiro. O que a pessoa tem que diferenciar, a vaidade é prejudicial, porque ela trabalha em cima de uma fantasia, de uma coisa sem consistência. Porque a gente observa assim um homem anteriormente que bem recentemente, assim, que muitas pessoas passaram a ter um recurso financeiro. Então fala-se que o aumento das pessoas que não têm o recurso financeiro, que dá-se o nome também de pobreza, mas tem que levar em consideração também o número de habitantes na Terra. Antes as pessoas tinham menos recursos financeiros. Então a vaidade, a pessoa tem que desenvolver dentro dela muita significação que essa palavra traz. Muitas vezes a pessoa acha assim que ela tem que comportar diferente, aparentar diferente, porque o ascendente dessa pessoa, o pai, a mãe, os avós, vinham de famílias com pouco recurso financeiro. Mas o desenvolvimento interior não está relacionado a ter um recurso financeiro. Por exemplo, assim, Jesus nasceu numa estrebaria, num lugar que os animais viviam, porque quando José foi para Belém, naquela época ele morava em Nazaré, e ele foi para Belém porque naquela época os romanos administravam aquela parte e eles eram organizados, então José teve que voltar à cidade natal. E ele não tinha estalagem, não tinha um hotel. E isso a gente vê também nos nossos dias de hoje, que pode acontecer de ter um evento em uma determinada cidade e não ter acomodação nos hotéis. Então o que aconteceu? Que Jesus nasceu num lugar modesto, num estábulo, não quer dizer falta de recurso financeiro. Então hoje a gente vem assim observando, porque um pai não teve um recurso financeiro e o filho hoje quer aparentar uma situação que o filho não tem. As coisas exteriores não está relacionado a ter ou não ter, porque também é de nosso conhecimento que muitas pessoas ganharam assim prêmios nas loterias e depois ficaram sem o recurso. Então o recurso financeiro não está relacionado à vida interior da pessoa. A vida interior da pessoa é ela ser o que ela é. Porque o pai pode não ter tido um recurso financeiro, mas esse filho no trabalho dele, essa filha no trabalho dela, o jeito que estão trabalhando, tem a condição de ter um bom recurso financeiro. E esse filho, essa filha continua com o mesmo jeito, aquele jeito bom que eles tiveram na formação deles, aquele jeito bom que aquele pai deu para aquele filho, para aquela filha. Então aquele jeito bom precisa de ser vivido, lembrado. Isso não quer dizer não ter o recurso ou usar mal o recurso. A vaidade é uma coisa assim que a pessoa quer mostrar, uma coisa que ela não precisa de mostrar. Se hoje ela tem um recurso financeiro, ela desenvolveu o jeito. Mas esse recurso que ela tem hoje, do jeito que ela desenvolveu, foi porque também ela teve uma base muito boa na formação dela, uma base de pé no chão.
não teve assim uma coisa superficial. Com a base, ela tem o recurso, ela desenvolveu as habilidades para ter o recurso. No nosso dia a dia, a vida é interior. As pessoas que às vezes a gente quer ter como referência de vida, a gente pode observar assim um prefeito, uma pessoa que tem um cargo administrativo. Às vezes aquela pessoa, a gente nunca mais vê aquela pessoa, nem a imprensa fala mais daquela pessoa. Então, o cargo, a posição social, a ostentação, então é uma coisa assim que não tem importância, porque também tem importância o jeito que a pessoa vive. Às vezes a pessoa viveu um período e ela sempre é lembrada como o ex, mas na vida interior a pessoa tem que sempre ser. Ex não tem valor, foi ex. Então é a mesma coisa também na vida afetiva, ex-mulher, ex-esposo. Então quer dizer que nunca vai ter mais o presente. Então a gente tem que ir vendo assim o nosso dia a dia e diferenciando as palavras, assim como tem a palavra que traz uma coisa que a pessoa quer ostentar e que não precisa, e que também não quer dizer ser simples. A pessoa tem que ser simples com ela. Ela tem que ser o que ela é a sua constituição. O que tem importância é como a pessoa cuida do corpo dela, como ela vai passar as décadas seguintes usando aquele corpo. Então, o trabalho nosso é assim, é do jeito que a pessoa conforme ela usa. E a gente vem observando assim a palavra moral, a moral, moralidade. Então não tem essa palavra assim uma significação, tem um jeito que a pessoa está vivendo e esse jeito vai trazer para ela uma grandeza e vai trazer para ela um empobrecer, porque se ela não usa direito por causa da condição exterior, que o que ela quer aparentar, então ela também vai pagar um preço muito caro, vai ficar sem uma referência interior de um jeito de cuidar do corpo. E a vaidade é um jeito assim de aparentar aquilo que não precisa. É dela a pessoa, é dela o jeito que ela adquiriu o recurso que ela tem hoje. A saúde é o que tem importância na vida da pessoa. E a pessoa é aquilo que ela põe na boca. E a pessoa é aquilo que ela imagina que ela é, como ela é vista. Então a palavra assim que a gente vem trabalhando muito, que é a moral e a moralidade, então é o jeito que a pessoa vive. E isso tem muita importância, porque a pessoa é avaliada conforme ela é vista. Os seres humanos não têm assim uma compreensão, há uma avaliação mesmo. A gente pode observar assim no jeito da família, do jeito que a gente reúne assim com o irmão, com a irmã, com os filhos, com os sobrinhos. Então as referências assim dos assuntos está sempre de como a pessoa é vista. Os elogios assim que tecem, a gente tem que estar muito atento mesmo, porque normalmente elogios que não traz uma grandeza interior, traz de como a pessoa está aparentando, o jeito que ela está apresentando-se. Então esse é o jeito que traz o elogio. Se ela está querendo arrumar um trabalho, se ela está querendo administrar melhor a casa dela, então o jeito que ela é. E ela tem que estar mesmo assim segura com o propósito,
porque há várias décadas, quando os homens, né, que trabalhavam, normalmente sempre os homens trabalharam para trazer o recurso para dentro de casa, aquele esforço que ele fazia, aquela importância, a dificuldade para chegar até no local de trabalho, para retornar para casa, então não tinha mais ou menos. Tinha o jeito assim de levar mesmo o alimento, cuidar bem do seu corpo, fazer a economia que ele podia fazer para poder, dentro da casa dele, ter aquelas condições. Então o nosso dia a dia hoje tem muita clareza. Então a gente tem que trabalhar conhecendo os alimentos, conhecendo as ervas, porque quando a gente conhece as ervas, facilita muito. No caso da açafrão, por exemplo, tem pessoas que têm melancolia, tem coração cresce, coração incha. O coração incha, às vezes a pessoa não tem essa noção, mas se a gente começa a observar assim, a gente vai ver que o olho, o globo ocular também, ele dilata, a garganta inflama, os dedos ficam grandes, inflamados, com dificuldade de mexer, as pernas incham, o coração também incha. As pessoas têm muitas coisas assim como melancolia, como o coração fica inchado, como falta de estímulo para uma nova etapa da vida. E o açafrão dá essa condição assim de desinchar o coração, de tirar a melancolia, de dar o estímulo para uma nova etapa da vida. E ele também facilita muito assim o aparelho respiratório, facilita o trabalho dos brônquios, de limpar os brônquios e a pessoa ficar com a caixa torácica mais fortalecida. Porque às vezes a gente faz um pequeno esforço, a respiração fica curta, então tem que estar com uma caixa torácica mais fortalecida, com o aparelho respiratório mais fortalecido, para a pessoa ter a condição de fazer aquilo que precisa ser feito. Nosso dia a dia não está limitado a fazer somente uma coisa. Isso, fazer somente uma coisa, a gente vê muito assim, quando a pessoa é funcionário. Então ela tem aquela responsabilidade, ela só faz aquela responsabilidade. Mas eu vejo assim que no nosso dia a dia, a gente tem que ir fazendo as coisas que precisam de serem feitas. Então, quando a gente ouve muito a pessoa falar eis, então a pessoa está lá atrás ainda, algumas décadas já, e a pessoa está lá no ex. Então não tem um dia a dia, não tem a vida no presente. A gente vê isso muito com os animais. O animal, o cachorro, o cavalo, outro animal assim, que é de mais conhecimento nosso, porque a gente conhece mais o comportamento do cachorro, do cavalo. E aquele cachorro foi levado para um outro lugar. Uns dias ele sente a falta daquele lugar que ele se encontrava. Evidentemente, se o lugar que ele foi levado agora é um sítio, então ele ainda sente pouco tempo, mas se ele é levado também para um cativeiro, a gente não vê mais aquele cachorro e a gente sabe assim que num período curto também o lugar que ele se encontra no momento é muito pior, e um lugar pior ele prefere morrer. Mas quando é levado o cachorro ou o cavalo para um lugar melhor, ele em poucos dias ele deixou de ser ex, ele passou a ser agora aquele cachorro que está cuidando daquele novo território. Então tem essa importância assim dos animais, a facilidade que os animais têm de adaptar para o presente. Então a gente está falando assim do açafrão, né? E a importância assim que ele é muito usado na cozinha, na culinária, na indústria de alimentos, porque ele deixa o alimento mais bonito, ele deixa a carne mais bonita, ele deixa o queijo
o colorido do queijo. Então ele deixa o doce bonito. Então ele também é usado assim no verniz para deixar a madeira bonita, na coloração da madeira. Então todas as coisas assim na criação têm muitas utilidades. O que não pode esquecer é que quando a pessoa não sabe trabalhar com a planta, o açafrão também ele é um tipo de veneno. O açafrão ele tem essa importância assim de deixa tudo bonito, deixa o coração alegre, tira a melancolia, a nostalgia, porque estimula e do jeito que a gente sabe que as partes do corpo inflama e o coração também inflama, e também o açafrão tem a possibilidade de desinflamar o músculo do coração, porque o coração é um músculo, então tem essa possibilidade de tirar a inflamação do músculo, que é o coração. E também deixa os alimentos mais bonitos, no colorido do açafrão. E a pessoa que não sabe manusear a planta, então ela tem que aprender. E então tem que ter esse conhecimento assim, ou então já compra o pó já preparado, porque o açafrão, todas as coisas assim na criação é bem interessante mesmo, porque ele gosta do úmido e gosta do seco, mas ele adapta-se melhor também no seco. Então as coisas assim são muito importantes assim, porque tem facilidade para uma adaptação, tem facilidade para dar certo. O que quem não conhece é que não pode manusear, mas tem a importância de conhecer como que manuseia, para poder sempre ficar com autonomia mesmo na nossa vida assim, diária. O importante mesmo é a pessoa ter a autonomia, aquilo que ela tem vontade de conhecer, aquilo que ela tem vontade de ser, ela desenvolver a qualidade de tornar-se. Cada pessoa é cada pessoa e cada pessoa tem a possibilidade de conhecer todas as coisas, de tornar-se. Então, ao longo dos anos, a pessoa tem que ir direcionando a vida dela também para ter uma finalidade. Com a finalidade, ela sempre vai ficar velha, ela sempre vai ser. Então, o ex para de ser. Durante um tempo, a pessoa trabalhou naquela empresa, durante um tempo, a pessoa teve aquelas responsabilidades, ela não foi o ex, ela é. Então, ela sempre será. Então, a importância assim, do conhecimento das ervas, do conhecimento dos ensinos, é de sempre ser. Moralidade é uma coisa assim que a própria pessoa tem que ter, porque se a pessoa está vestindo-se inadequadamente, o que o outro olha vai trazer também uma coisa que existe verdadeiramente, que é uma influência na parte fina da matéria grosseira. A parte fina da matéria grosseira é aquela parte que é o corpo dos sonhos. Aquela atuação no corpo dos sonhos pode tornar a realidade num período curto, porque a gente observa assim na vida prática da gente, a vontade que a gente tem de comprar um determinado alimento, a vontade que a gente tem de ter um passeio, a vontade que a gente tem de ter uma determinada roupa. Essa vontade, ela passa a ser verdadeira num período curto. Então, quando a pessoa cobiça a outra pelo traje que a outra está apresentando, a vida daquela pessoa pode ter muitos imprevistos. Pode demorar um tempo, mas um tempo depois realiza-se aquilo que a pessoa sentiu, que pensaram sobre ela, que interessaram por aquela pessoa nos pensamentos. Então, o jeito que a gente tem muita importância para não receber influência na matéria fina,
A matéria fina também ela é conhecida, muitos falam plano astral. No plano astral, a vida no plano astral é a vida interior que nós temos, o jeito que nós vivemos. Essa vida é verdadeira. Tanto é verdadeira que também muitos homens, muitas mulheres, às vezes na hora de ir para a cama repousar o corpo, não tem aquela segurança, aquela naturalidade de poder dirigir-se para o período do repouso. Às vezes fica com sono, fica com o corpo cansado e não vai para a cama repousar. O que acontece? Acontece que essa vida de matéria fina, a pessoa vai deparar com ela. Então o nosso jeito tem que ser um jeito assim que a gente passa pela vida sem ser percebido, para a gente caminhar mais facilmente, para a nossa vida ter a condição da gente ir determinando a direção que a gente quer. Se a gente vai fazendo as coisas conforme nos apresentam, assumindo responsabilidades que não podemos, trajar porque a moda diz assim, então nosso traje tem que ser de acordo com o nosso corpo. A nossa leveza interior é de como a gente é. Então, o jeito que a gente é que vai determinar a nossa vida. Se a gente anda conforme vai ser bom para o nosso corpo, tem essa coisa boa assim, que a gente vai ter opção no futuro. Ter opção no futuro é uma coisa assim muito gratificante, e para ter essa grandeza tem que ter algumas coisas antes, que é a saúde, que é conhecer os alimentos, que é conhecer as ervas, para poder dar a condição da pessoa e fazendo a opção e vendo como é o corpo dela, para ela fazer as coisas para aquele corpo. Uma pessoa tem um problema nos pés, outra pessoa tem um problema nas mãos, outra pessoa tem um aparelho digestivo enfraquecido, outra pessoa tem um coração com melancolia. Então o açafrão vai ajudar todas as pessoas, porque os órgãos não são assim um trabalho independente, é uma harmonia. Quando a gente facilita o trabalho de um dos órgãos, de uma das vísceras, o outro tem a correspondência, porque, por exemplo, assim, os rins, se ele fica fortalecido, fortalece também o trabalho da bexiga. Na nossa vida interior, na nossa vida do nosso corpo físico, é uma harmonia, é um benefício mesmo o conhecer as ervas, tem essa importância. Não tem assim nada sem a importância. Tem a importância de ter o corpo físico sadio. Então, moral é o corpo físico sadio, é a pessoa fazer todo o esforço do conhecimento dela para ela ter o corpo físico sadio. Um corpo físico sadio não é só nas primeiras décadas, é nas décadas seguintes, é nas muitas décadas vividas. Então a pessoa tem que ir fazendo mesmo o conhecimento de todas as coisas. E a gente observa assim que com a naturalidade a pessoa tem aquela importância assim, ela ir nos lugares que precisa ir buscar a saúde. Ela que tem que ir. Para ir para qualquer lugar a pessoa vai, mas para ir, para ter o conhecimento da saúde, também tem que ir no lugar que possibilita a pessoa ter o conhecimento da saúde. Uma coisa assim muito importante na vida de cada pessoa é ela mesma ser ela levar a vida de acordo com ela. Nós não temos jeito assim de não receber as influências
na nossa formação. A gente recebe as influências na nossa formação. Tanto é que vê a importância assim, dos estudos, do estudo de outra língua pátria. Então, normalmente nos estudos hoje em formação, a pessoa tem o estudo da língua pátria e o estudo de uma outra língua que não é a pátria, e justamente pelas influências exteriores. Então, toda uma cultura hoje é sempre fundamentada na importância de outros povos. Não tem mais um desenvolvimento assim, somente daquele povo, sempre está trazendo a influência de outros povos no dia a dia de todos nós. Mas essas influências às vezes têm importância, porque o conhecimento de uma outra língua pode trazer também um benefício no futuro, numa profissão, num passeio. Então as coisas têm importância, não tem nada sem importância, mas tem importância é sobrecarregar-se com as responsabilidades, com os estudos, porque depois a pessoa fica exaurida e na maneira de sobreviver não fica com uma facilidade para sobreviver, fica com uma limitação. E essa limitação traz prejuízo, pode trazer uma diminuição do período de vida que ela vem a ter na Terra. Quando a pessoa conhece as leis da criação, o dia a dia dela facilita muito. O conhecer as leis da criação é andar na condição que ela se encontra. A gente tem que observar, sim, que todas as coisas têm uma relação, porque o tropeiro, ele não pega, assim, qualquer animal para fazer parte da tropa dele. Ele sempre pega um animal que ele sabe que aquele animal vai fazer uma adaptação, a tropa vai fazer uma adaptação e aquele animal tem a condição de fazer parte mesmo daqueles animais. Então ele conhece. Agora as pessoas também têm que conhecer as coisas que faz parte da vida dela, que tem importância. Não se planta assim de qualquer maneira uma muda. Aquele que trabalha com a muda, ele sabe assim como ele pode plantar aquela muda, como é melhor abrir, como a lua melhor para colocar aquela planta na terra. Então, no nosso dia a dia, também temos que fazer as coisas para conhecer o nosso corpo, para ter um corpo físico sadio, para ter a importância do alimento que estamos ingerindo. Só as pessoas é que estão descuidadas com as coisas do dia a dia. Outros profissionais não ficam descuidados, que é o caso do tropeiro, que é o caso do sitiante, que tem o conhecimento da lua, que tem o conhecimento da planta. Ele não faz assim um trabalho de qualquer maneira, ele vai fazendo um trabalho com ponderação. Ele não poda as plantas de qualquer maneira, ele poda de uma maneira que a planta fica mais bonita. Então tem a época do ano também para fazer os trabalhos assim que fica bom. Agora no nosso corpo físico nós não fazemos nenhum esforço para conhecê-lo, para ter uma noção, para ver como é melhor. Então é as pessoas que se encontram hoje assim descuidadas mesmo.